Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos iniciar mais uma videoaula de ciências, dando sequência ao nosso conteúdo. Então nós estávamos falando sobre temperatura, calor. Então nós vimos a definição de temperatura, vimos a definição de calor, nós vimos o que é calor latente, o que é calor sensível, as formas de propagação do calor, Então, dando sequência um pouquinho ao nosso conteúdo, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre a questão da dilatação térmica, Então, nós vimos que o calor ele pode ser propagado de diversas formas, dependendo da sua superfície, E dando sequência, então, um pouquinho dessa nossa fala, a gente vai falar um pouquinho sobre, então, o que é a dilatação térmica. Então, o que vem a ser a dilatação térmica, Então, nós vimos que alguns materiais, eles têm a capacidade de produzir calor, Alguns conseguem transferir esse calor de forma mais fácil, outros não. Em algumas condições, a gente precisa encostar um material no outro, um corpo no outro, para que aconteça essa forma de propagação de calor. Em algumas situações, a gente vai precisar do vácuo para isso acontecer, Mas, de uma forma geral, todos os corpos que se encontram no estado sólido ou no estado líquido ou no estado gasoso, quando eles passam por um processo de aquecimento ou de resfriamento, eles estão sujeitos a uma dilatação, ou a uma contração térmica. Então, o processo de contração e dilatação dos corpos ele vai acontecer quando a gente vai ter um aumento ou uma diminuição do grau de agitação das moléculas, ou seja, do grau de calor que essas moléculas possuem. Então, quando a gente aquece um corpo, vai aumentar a distância entre as suas moléculas, a gente vai ter uma elevação do grau de agitação, a gente vai ter um aumento da temperatura, porque eu vou estar aquecendo o meu corpo, O contrário, quando isso acontece, quando os corpos são resfriados, a gente vai ter uma diminuição da distância, a gente vai ter uma diminuição da temperatura, Então, quando a gente tem essa sequência de redução das dimensões dos corpos, que a gente tem essa distância, a gente pode ter uma dilatação térmica, Então, quando a gente tem uma contração, uma dilatação, ou seja, eu tenho uma diminuição ou um aumento da agitação das minhas partículas, seja elas, o meu corpo, mesmo o meu corpo estando em qualquer tipo de estado sólido, e a gente, de estado sólido, líquido ou gasoso, e eu tenho essa diminuição da temperatura, ou seja, eu tenho uma diminuição da agitação das moléculas, ou eu tenho um aumento da agitação das moléculas, eu posso ter o processo que a gente chama de dilatação térmica, que pode ser a contração ou a dilatação dos corpos, E esse fenômeno de dilatação, ele pode acontecer de três formas, A gente pode ter a dilatação que vai ser linear, a gente pode ter a dilatação que vai ser superficial e a gente pode ter a dilatação que vai ser volumétrica, A dilatação linear, ela vai ser a dilatação do comprimento do meu corpo. Então, se eu tenho um corpo, um objeto, uma massa, uma matéria que está no estado sólido, líquido ou gasoso, e ela passa por uma dilatação linear, a gente vai ter uma dilatação do comprimento, desse meu corpo. Se eu tenho uma dilatação superficial, essa dilatação ela vai acontecer na superfície do meu corpo. E se eu tenho uma dilatação volumétrica, essa dilatação ela vai acontecer no volume do meu corpo. Então, eu posso ter os três tipos de dilatação acontecendo. Se vocês observarem na nossa apostila, na nossa página 12, nós temos uma estrutura mostrando um componente que é bastante comum a gente encontrar, que é para evitar a movimentação térmica, que é para evitar que a gente tenha dilatação térmica dessas estruturas. Então, se vocês observarem aí a nossa página 12, nós temos uma estrutura, como vocês podem ver aqui, que é um espaço, entre os segmentos da nossa via, Então, nós temos aqui, um espacinho, como vocês podem ver. Então, nós temos o asfalto, e nós temos uma fenda, uma brecha,
na nossa via aqui, que é em cima de uma ponte, tá? Então, nesse caso aqui, ó, essa fenda, ó, né, esse espaço que vocês estão vendo aí, ele vai ter ela vai ter uma finalidade principalmente de impedir as rachaduras, tá? Porque nessa condição, quando o meu asfalto, né, sobre essa ponte aí, ela começa a passar por um processo de esquentamento, de aumento de temperatura, a gente pode ter rachaduras, porque a gente vai ter uma dilatação do comprimento, tá, da minha via, porque eu vou ter um aumento, né, da movimentação ou um aumento do grau de agitação das minhas moléculas. E aí, nesse caso, a gente vai ter, né, uma dilatação acontecendo, e essa dilatação ela pode provocar rachaduras nesse meu local. Nesse caso, a dilatação que eu vou ter aí vai ser uma dilatação linear, que vai ser no comprimento do meu corpo. Então, quem é meu corpo nesse caso? A minha via, né? A minha rua que está ali sobre a minha ponte, né? Se eu começo a ter um fluxo muito grande de carros, o meu asfalto ali vai começar a esquentar, ou seja, eu vou ter um grau de agitação das moléculas, eu vou ter um aumento do meu corpo. E aí, com o aumento desse corpo, eu posso ter um distanciamento entre as moléculas, né? Uma consequência dessa elevação da agitação delas, ou seja, eu vou ter uma dilatação linear que vai acontecer ali sobre a minha ponte, e essa dilatação vai provocar rachaduras. Então, para que eu tenho essas fendas aí, tá? Essas fendas, elas são chamadas de junta de dilatação de ponte, tá? Então, se vocês observarem, a maioria das pontes que vocês passarem, elas vão ter essas juntas, tá? Que é justamente para impedir a dilatação linear acontecer aí, porque eu vou ter uma agitação maior das partículas que vai provocar um distanciamento entre elas, provocando uma dilatação linear que vai fazer com que esses locais tenham rachaduras, tá? Provocadas pela movimentação térmica, ou seja, provocadas pela dilatação térmica. Nesse exemplo aí, a gente tem uma dilatação que é linear, mas eu posso ter ainda uma dilatação que ela vai ser superficial, que vai ser na superfície, ou eu posso ter uma dilatação que vai ser volumétrica, que vai ser no volume do meu corpo. Então, a dilatação nada mais é do que um processo, né, de distanciamento entre os meus corpos provocado pela agitação das moléculas. Então, quanto mais agitação de moléculas eu tenho, mais aumento de distanciamento eu vou ter entre essas minhas moléculas. Então, quanto mais agitadas elas forem, mais a probabilidade de rachadura, né, no caso, ou de dilatação acontecer, né? E aí isso pode acontecer em um corpo que está no estado sólido, líquido ou gasoso. Nesse caso que vocês estão observando aí na ponte, eu tenho o asfalto que está no estado sólido e aconteceu a dilatação linear. Pode acontecer em corpos que se encontrem no estado líquido e pode também acontecer em corpos que se encontram no estado gasoso, tá? Então, a dilatação térmica, ela vai ser o processo, né, que vai provocar o distanciamento entre as partes do corpo que está ali sofrendo um grau de agitação. Então, o meu corpo ele pode se encontrar no estado sólido, líquido ou gasoso e ter essa agitação das moléculas, né? Ou seja, uma diminuição ou um aumento do grau, né, de agitação, que vai poder então provocar a dilatação térmica, tá? Então, o processo de contração ou dilatação dos corpos que vai ocorrer em virtude, né, do aumento ou da diminuição do grau de agitação, é que vai provocar o processo de dilatação. Então, quanto maior o meu grau de agitação das moléculas, maior a chance de acontecer dilatação térmica, tá? Então, quanto mais as minhas partículas se movimentarem, maior vai ser o distanciamento entre as minhas partículas e maior vai ser a probabilidade, então, de acontecer uma dilatação, tá? Então, a dilatação térmica, ela vai acontecer, né, nos corpos que vão se encontrar em qualquer estado físico da matéria, e ela vai acontecer em virtude do aumento ou da diminuição da agitação das moléculas. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo sobre calor, temperatura, calor latente, calor sensível,
propagação de calor e dilatação térmica, vocês vão responder, né, os exercícios que nós temos aí no final do nosso conteúdo, né, na página 13. Então, vocês têm aí o exercício do 1 ao 7 para responder para nossa próxima live, tá bom? Então, bom descanso para vocês, bom feriado, bons estudos. E para nossa live da semana que vem, vocês têm aí os exercícios da página 13, do 1 ao 7, para responderem, tá bom? Até a nossa próxima live.